Fala galera, tranquilão? Meu nome é Leonardo Gregório, sou professor de Geografia do Colégio Curso Progressão e hoje eu vou te trazer um bizu, eu vou te trazer uma grande ajuda sobre um assunto que costuma cair em todos os vestibulares, mas com uma grande proporção para Enem e UERJ. O assunto é dentro de dinâmica populacional, beleza? A gente vai dar uma olhadinha nos principais movimentos migratórios que costumam cair em provas. Desse modo, a gente vai conseguir classificar cada um e entender como cada um acontece e em qual episódio que isso vai acontecer. Pois bem, o primeiro movimento migratório que a gente vai dar uma olhada aqui, galera, é o êxodo rural. E aí é interessante que você entenda que o êxodo rural certamente é um longo conhecido, né? A gente estuda êxodo rural desde o jardim escola, coelhinho, sapeca, não é verdade? E aí a gente vai conseguir lembrar que êxodo rural é o deslocamento do indivíduo do campo, oriundo do campo, em direção aos grandes centros urbanos. É interessante também você ter na sua cabeça, por exemplo, que esse processo de transição, né, entre a população do campo em direção à cidade vai se otimizar, né, a partir da primeira Revolução Industrial. Na década de 50, você teve um processo de mecanização da agricultura. A gente chama isso de Revolução Verde. E aí é interessante que você entenda também, associe também, que a Revolução Verde é o período histórico em que a capacidade de produção agrícola não depende mais exclusivamente do espaço agrário a ser ocupado. É a ideia de você transformar esse espaço em um espaço mais produtivo. O conceito de produtividade não é ligado ao aumento do espaço, e sim à capacidade de produção naquele mesmo espaço. Através de tecnologias como, por exemplo, cuidados com o solo, sementes transgênicas, e o próprio processo de mecanização fez com que, de fato, o campo passasse a necessitar cada vez menos de mão de obra. Automaticamente, o campo também, em todos os lugares do mundo, não teve a capacidade de formar mão de obra para que a população historicamente ocupada no campo continuasse no campo. Resultado disso, êxodo rural. Movimento pendular, senhoras e senhores. É interessante nós analisarmos que a Organização Espacial do Território Brasileiro basicamente é composta por uma região central, por uma região que está em volta dessa região central, que vai ser uma região normalmente de elevada especulação imobiliária. A gente sabe muito bem que quanto mais próximo de algum centro, maior a especulação imobiliária. E uma área ao entorno que eu vou chamar de zona periférica. Na zona periférica, eu tenho maior ocupação de indivíduos. Consequentemente, eu também tenho mais ofertas de força de trabalho. Então é muito comum, tá, que você tenha um fluxo migratório muito significativo diário das regiões periféricas em direção ao centro. Esse deslocamento, como eu disse a vocês anteriormente, que é um deslocamento diário, que é um deslocamento que se desenvolve num horário que a gente apelida de horário do rush, e ele vai acontecer através do translado do indivíduo, normalmente de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Inclusive o bairro desse cara aqui, ou dessa senhorita aqui, ou dessa senhora aqui, vai ser inclusive apelidado como bairro ou cidades dormitórios. Por quê? Devido ao translado ser lento, por questões de problemas urbanos voltados para transporte público ou coisas desse tipo, você vai ter uma perda de tempo significativo, tanto para ir quanto para voltar. Consequentemente, a gente vai associar a presença do indivíduo em casa ao seu momento de descanso e não de lazer. Logo, movimento pendular vai ser caracterizado dessa maneira. Deslocamento do indivíduo oriundo das zonas periféricas em direção aos centros urbanos, cujo o maior intuito é, normalmente, um vínculo trabalhista ou um vínculo de estudante. Ok? No movimento sazonal, é interessante você entender o significado da palavra sazonal. Sazonal ou transumância, que é um outro nome que pode vir aqui, são movimentos que ocorrem em períodos específicos do ano. São movimentos pré-datados. Em relação ao deslocamento populacional, uma outra característica de todo movimento transumante ou sazonal é que o indivíduo se desloque
baseado em um vínculo empregatício. Ou seja, o que vai fazer com que o indivíduo saia do seu local de origem e se desloque até o outro local é um trabalho. Trabalho esse que ocorre em épocas específicas do ano, como eu disse, sazonalidade ou transumância. E a terceira característica desse movimento é que o indivíduo permanece no seu local de trabalho até o término dessa sua atividade. Vou dar um exemplo para vocês. Boia fria. Suponhamos que eu seja um boia fria e que more no interior da Bahia. E aí eu descubro que está rolando a colheita da soja no Mato Grosso. Então eu saio da Bahia, vou para o Mato Grosso porque eu sei que tem trabalho. Eu fico 3 meses lá colhendo soja, por exemplo. E aí o que eu quero que você entenda é o seguinte. Primeiro, o meu deslocamento ele foi impulsionado pelo meu vínculo empregatício. Eu estou saindo do meu local de origem indo para outro para trabalhar. Essa oferta de trabalho acontece em períodos específicos do ano. Época de colheita e época de plantio. E eu não vou fazer esse translado casa-trabalho diariamente. Eu só regresso ao meu local de origem após o término do trabalho. Você pode usar também como exemplo jogador de futebol que vai jogar, sei lá, uma Copa do Mundo. Suponhamos que eu seja jogador de futebol, more no Brasil, no Rio de Janeiro, e vai disputar a próxima Copa do Mundo. E aí você entende que o fato de eu sair do meu país e ir para o país sede da Copa do Mundo foi por conta de um vínculo empregatício? Eu quero que você entenda também a segunda relação, que é o quê? O deslocamento aconteceu em períodos específicos. Copa do Mundo a gente sabe que é a cada 4 anos. E a cereja do bolo é eu entender que, além disso tudo, a minha permanência como jogador de futebol, por exemplo, equivale à permanência da minha equipe na competição. Ou seja, eu não saio aos finais de semana, ok? Volto para casa e no dia do jogo eu regresso para jogar minha partida. Não. A permanência do indivíduo ocorre até o término do evento. Isso também é classificado ou configurado como movimento sazonal transumante. Movimento de retorno, senhoras e senhores. Esse movimento é muito comum. Eu gosto de usar o exemplo de nordestinos. Por quê? O Brasil, não adianta, é o país que você tem maior concentração de pessoas que não nasceram aonde vivem. O povo que mais migra, de fato, a região que mais migra é a região Nordeste. E o que você vai perceber é que o nordestino, embora ele seja um migrante, na maior parte das vezes, um volume vultuoso nas grandes metrópoles brasileiras, você vai perceber que o nordestino ele tem uma particularidade interessante, que é a regionalidade. E como eu entendo essa regionalidade? Através da dificuldade de perder o sotaque. Esse é um modo do nordestino dizer que ele é nordestino e continuar com o vínculo que ele tem com o seu local de origem. Isso faz com que esse vínculo seja muito permanente. E a real é que o único motivo que faz com que esse cara saia do seu local de origem e venha para as grandes metrópoles é a busca de emprego ou de melhores condições de vida. E aí você tem 2 possibilidades. Esse indivíduo pode ser infeliz nessa busca, e aí o que o resta? Retornar ao seu local de origem. Ou então, esse indivíduo ele pode se sentir atraído por novos investimentos no Nordeste que vem acontecendo a partir da década de 90. Embora o Nordeste não seja historicamente industrializado, a partir da década de 90 ocorre um aumento no investimento em infraestrutura, principalmente do turismo. Isso faz com que haja também um crescimento da capacidade de empregabilidade nordestina, principalmente nas cidades litorâneas. Somado a isso, senhoras e senhores, você também tem um processo de descentralização industrial ou desindustrialização da região Centro-Sul. A gente sabe muito bem que as regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul não tem mais para onde crescer. A gente sabe também que a especulação imobiliária dessas regiões elas são maiores do que na região Norte e Nordeste. Como nos últimos anos a região Nordeste tem recebido investimentos em infraestrutura, algumas empresas também que eram historicamente instaladas na região Centro-Sul estão migrando para lá.
Isso principalmente devido a uma política de guerras fiscais entre as prefeituras do Nordeste e as prefeituras das cidades da região Centro-Sul. Então, a partir do momento que uma cidade nordestina, que tem infraestrutura para receber uma grande indústria, resolve também acabar com encargos ou impostos, essa localidade se torna completamente interessante para esse empregado, para esse empresário, melhor dizendo. E é quando a indústria, historicamente concentrada na região Centro-Sul, começa a migrar para a região Nordeste. Aumenta-se a capacidade de empregabilidade e a diminuição do fluxo migratório de saída da região Nordeste em direção à região Sudeste. Então, a gente pode classificar o movimento de retorno dessa maneira. Em relação a refugiados, senhoras e senhores, a gente não pode chamar o refugiado apenas de imigrante. A gente entende que o refugiado ele tem uma especificidade em relação ao motivo do seu deslocamento. Eu só posso chamar o indivíduo que migra de refugiado a partir do momento que eu entendo que o fato dele ter saído do seu local de origem e ido para outro local, tá? Foi causado por um perigo à sua vida. Esse perigo pode ser guerra, Greg? Pode. Esse perigo pode ser epidemia, Greg? Pode. Esse perigo pode ser fome? Pode. Mas o indivíduo só se chamará refugiado a partir do momento que eu entendo que o deslocamento dele tem como intuito a permanência da sua integridade física. Ou seja, que ele continue vivo. Galera, esses são os principais movimentos migratórios. Com certeza isso vai cair na prova de vocês. Espero que tenha ajudado e até a próxima. Tamo junto. Beleza.